Segurança pública, em geral, é cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre os pés. Não tem como você ter gente para tudo, você tem que priorizar. Olá! A revista Problemas Brasileiros e o canal Brasil voltam a falar sobre o tema da segurança pública. O convidado de hoje é o analista criminal Guaraci Mingardi, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em mais de 3 décadas de carreira, Guaraci já foi assessor parlamentar, pesquisador, trabalhou em várias instâncias do governo, na Polícia Civil e até chefiou uma pasta de segurança pública, a de Guarulhos, entre 2001 e 2003. Guaraci, muito obrigado por falar conosco. Eu que agradeço. Bom, os balanços de 2023, de segurança pública dos estados principalmente, Guaraci, mostram uma queda nos dados gerais de segurança pública, principalmente roubos, né? Alguns estados subiram, mas na maioria deles teve uma queda, aumento de furtos, mas queda de roubos, queda de homicídios e alguns outros indicadores. Ao mesmo tempo, há uma sensação de violência, de insegurança nas cidades brasileiras cada vez maior, cada vez mais presente, as pessoas se sentem cada vez mais amedrontadas. Por que isso está acontecendo? Bom, primeiro a gente tem que saber até que ponto essa queda de alguns indicadores é real. No de homicídios é até relativamente simples conferir, porque morreu, normalmente tem um corpo, normalmente. No caso dos roubos, depende do quê? Para a pessoa dar a queixa, registrar a queixa na polícia, depende de confiar na polícia, daquele bem ser interessante, de não ter medo, porque muitas vezes você é roubado numa periferia, você até sabe quem fez, mas você não vai denunciar. Então, a coisa é um pouco mais complicada que isso. Para saber qual o grau mesmo, a gente teria que fazer uma pesquisa de vitimização, saber. Pesquisa de vitimização pergunta o seguinte: você foi vítima de algum crime no ano X, o ano passado, digamos assim, 2023? A pessoa diz sim ou não. Ou foi vítima de um crime nos últimos 12 meses, qualquer coisa do tipo. E a pessoa diz sim ou não. Que crime foi? Você registrou queixa? E você tem um indicador de quantas pessoas, em média, não registram queixa daquele tipo de crime. Normalmente o roubo é mais registrado do que o furto. O roubo deixa o sujeito mais indignado, ele passou medo, às vezes apontaram uma arma para ele viu melhor o ladrão, certo? Então ele vai acabar, é provável que ele registre queixa, mas assim mesmo tem mais de 30% de pessoas em situações normais que não registram queixa de roubo. No caso do furto, esse número em princípio é maior, e a gente não sabe se aumentou ou diminuiu. Porque em alguns estados, na pesquisa recente que nós fizemos, que vai sair agora, foi estudado o crime no centro de São Paulo, em 3 áreas do centro de São Paulo, 3 distritos policiais. Nesses 3 distritos, eu entrevistei dezenas de pessoas e muitas falaram, fui roubado, dei queixa ou não dei queixa. Muitos falaram que não deram queixa. Por quê? Porque não confia, não acha que a polícia não vai fazer nada. Roubado não, a maioria foi furtado, porque a maioria é o furto de celular. Furtou o celular, saiu correndo, ele não viu direito o cara, não viu direito o ladrão. Tem uma ideia vaga do ladrão. Sabe que não vai recuperar o bem, porque ele vai registrar uma queixa. Embora seja mais fácil agora do que há alguns anos, porque você pode entrar na internet e registrar na internet, mas assim mesmo o sujeito fala, não vou perder tempo, não vou me expor, não vou perder tempo, não vou recuperar, não vai adiantar nada. Então, o registro de queixas, pelo que eu entendi nessas entrevistas, mas a gente não pode ter certeza, até fazendo um trabalho com números, um trabalho estatístico, né, com uma amostra e tudo mais, pelo que eu entendi, o número de pessoas que não registram queixa no furto e no roubo aumentou, tá? Pelo menos na região central de São Paulo. Eu estou usando essa região para a gente pensar também as outras regiões de metrópoles brasileiras, das grandes cidades, as regiões mais movimentadas, o centro do Rio de Janeiro, de Salvador, seja lá de onde for. Em princípio, poderia estar acontecendo a mesma coisa, porque o alvo do ladrão é o mesmo. Tá? O alvo do ladrão é o transeunte. É o transeunte e o objeto que eles procuram é o celular.
A grande maioria é isso. Te perguntar isso, o celular aumenta essa sensação de segurança, já que agora, questão de uma década, menos que isso, a vida está sendo carregada nesse aparelho. Tem o celular que é para usar em qualquer lugar, mas muita gente que eu entrevistei não tira o celular na rua. Se vai ligar para alguém, ou recebe uma ligação, entra numa loja, algum lugar para ficar mais seguro, porque tirar o celular em determinadas ruas movimentadas do centro de São Paulo é pedir para passar alguém correndo e levar, certo? Então isso acontece bastante, as pessoas têm o receio. E é um objeto que o ladrão consegue pôr no bolso e levar para qualquer lugar. É diferente de roubar um carro, por exemplo. Roubar um carro, você vai transitar de um lugar para outro naquele carro roubado, capaz de ser parado. As câmeras podem registrar o percurso, tem uma série de coisas. Agora, o furto de celular, não. Pôs o celular no bolso, ou passou para outra pessoa, não cometeu o crime no local filmado por uma câmera. Correu, só tem a sua descrição. Você depois passou para uma outra pessoa, um cúmplice, ou então vendeu para o receptador, a probabilidade do sujeito reconhecer, de chegar em você, dele reconhecer num reconhecimento formal mesmo, é difícil. É pequena essa chance, tá? Como é que se formam esses mercados, né? Porque você costuma falar muito de que para ter o ato criminoso, o celular, por exemplo, é mais importante ainda você ter um mercado que vai receber esse celular e dar vazão, entre outros mercados. Como é que funcionam esses mercados ilegais hoje no Brasil? Para onde um celular, por exemplo, roubado no centro de São Paulo vai ao final? Ele pode ter 3 destinos. Se você conseguir zerar ele, aí pode vender o aparelho em si, em qualquer lugar. Mas tem muitos que não dá para fazer isso, não dá para você formatar ele para ele ser outro celular. Então ele é desmontado e vendido em partes, em peças por aí. Você tem que trocar a tela, você tem que trocar isso, tem que trocar aquilo, e tem tudo ali no celular. Ou ele pode ser mandado para fora do país, certo? Porque aí não, as empresas que fazem os bloqueios aqui, as grandes empresas que controlam o mercado da transmissão por celular, né? Elas podem bloquear o celular, mas aqui no Brasil, certo? Não vai bloquear no mundo inteiro. Então você tem grupos especializados em roubar e mandar para fora. Assim como em determinado momento o carro roubado, no auge do roubo de veículos aqui, o carro roubado ia para o Paraguai, por exemplo, era muito comum. Agora você tem uns centros internacionais preferidos por essas pessoas, em outros países, né? Preferidos por esses grupos. Por exemplo, é só um exemplo, você tem aqueles grupos que são africanos, que estão aqui, muitas vezes senegaleses ou qualquer coisa assim, que compram os celulares roubados e mandam para a África, certo? Mas você tem outros grupos, não é monopólio de uma etnia, de uma raça, de um grupo de pessoas quaisquer. Você tem muitos brasileiros fazendo isso. Mas esse é um exemplo de como mandar para fora. Como vender, o que fazer com o celular roubado? Porque você precisa ter um destino. Se não tiver um destino, ninguém vai roubar. O sujeito pode roubar um celular para ele, outro para a namorada, e acabou. Aí acabou. O que ele vai ficar roubando o celular 2, 3 por semana para fazer o quê? Para fazer um estoque em casa? Não, ele precisa ter vazão para aquilo. Então precisa ter o receptador. Ele sabe que um celular tipo X ele vai ganhar R$300, outro vai ganhar 400, outro vai ganhar 500, às vezes até mais. Ele sabe quanto é, ele sabe quanto aquilo está no mercado informal para ele. Normalmente o receptador vai ganhar mais que o dobro daquilo, né? Ele vai vender por mais que o dobro. Então, os preços estão controlados pela oferta e pela procura. E por que é difícil desmantelar esses mercados? Ou, nesse momento, tem sido difícil? Porque o Brasil não investiga mais. As polícias brasileiras estão deixando de investigar. O trabalho investigativo é da Polícia Civil, certo? E da Polícia Federal também. Mas, basicamente, nos estados, nesse tipo de caso, é da Polícia Civil. A Polícia Federal, por exemplo, intervém nisso aí quando ele pega uma rede que está transmitindo o celular para fora, seja para a África, seja para um país da América Latina, não interessa. Ele vai, aí a Polícia Federal entra. Se não, seria a Polícia Civil do Estado que tem que trabalhar nisso. Só que as polícias civis estão sendo esquecidas, são deixadas de lado.
O investimento nas polícias civis está sendo ínfimo, elas estão desaparecendo. Muito policial civil fala que a instituição dele está em vias de extinção, certo? Então, o que acontece? Em boa parte delas, você tem um efetivo envelhecido, menor do que o necessário e burocratizado. Então pensa, um investigador de polícia que já está há mais de 20 anos ali, teve esse tempo todo na rua, ele não quer mais saber daquilo, ele vai tentar fazer outro negócio. Então a população, um pessoal envelhecido, um efetivo envelhecido tem esse problema. E aí aumenta a burocracia, porque você vai trazendo cada vez mais gente para a delegacia. Então o que a Polícia Civil faz basicamente agora? O caso de São Paulo, vou falar do caso de São Paulo. Basicamente, você trabalha com crimes de autoria conhecida. Então você toca inquéritos que você já sabe o que aconteceu. Isso as delegacias de bairro. Porque os departamentos, como o DEIC, o DENARC, eles atuam contra criminosos mais pesados e tudo mais. Mas eles não têm efetivo para trabalhar no picado nas ruas. Isso de trabalhar no picado significa o quê? Você tem que entender como funciona naquele local que você trabalha, naquele distrito policial que você trabalha. Você tem que conhecer, saber quem são os ladrões, saber quem são os informantes, saber quem seria o receptador daquela área. Por quê? Porque você conhece os criminosos que atuam naquela região. Mas você não pode saber sobre os criminosos que atuam na cidade inteira. Tem muitos ladrões de celular, tem muitos receptadores. Então, quando é caso grande, por exemplo, o DEIC atuou, acho que 2 vezes no ano passado, teve grandes apreensões, acho que foi ano passado, mas em menos de um ano teve 2 grandes apreensões, uma de 600 celulares, outra de 300 e poucos celulares, com grupos de receptador, né? Cada um foi um grupo de... Mas veja, isso daí é uma porção ínfima do que é roubado. Isso são os casos grandes. Quem é que vai trabalhar no caso pequeno? Quem vai pegar o receptador com 4, 5 celulares na mão? Mesmo que ele trabalhe com 30 trabalhe com 100 por mês, ele não vai ter 100 ali, ele vai estar com 5, 6 naquele dia que foi preso. Isso aí tem que ser a polícia da área. A mesma coisa o ladrãozinho, aquele que pega o celular e sai correndo, você tem que identificar ele, porque vamos pensar o seguinte, você registra em boletim de ocorrência 5 casos que é um indivíduo com tais características roubou na mesma região, às vezes no mesmo quarteirão. Então você vai querer saber quem é o ladrão conhecido que já tem aquelas características. Muitas vezes ele já está fichado. E aí você vai levantar ele e tudo mais. Isso é um trabalho de investigação. Aí você chega com a foto dele. Digamos que você acha, é esse sujeito aqui. É esse que está roubando celulares. Aí você vai chegar para as vítimas com aquela foto, com mais 4 pelo menos, ter 5 fotos diferentes, e falar, é um desses aqui? Porque se você chegar com aquela foto e mostrar para o cara e falar, foi esse aqui, ele vai falar, foi. E aí tem erros possíveis. Então você tem que apresentar algumas fotos. É um desses 5 aqui, se a maioria identificar o mesmo, então você tem um ladrão ali, certo? Então você sabe quem foi. Mas para isso você precisa trabalhar na área, você precisa ter investigador de área na rua, tendo informante, tendo acesso às pessoas. E quando eu falo informante, tem vários tipos de informante. Tem o lojista que fala com você, tem o cara o porteiro do hotel, tem ou o indivíduo que é criminoso mesmo também fala. Tudo são informantes, são pessoas que informam você, né? Elas não vão testemunhar, elas vão dizer o que elas sabem. E você precisa ter isso, mas para construir essas redes, você precisa estar na rua. Me lembro, há muito tempo atrás, que eu estive na polícia durante pouco tempo, e muito tempo atrás, teve um caso de estupro que eu consegui localizar o estuprador conversando com as pessoas da região, eram Paraisópolis, aliás, que a gente sabia o apelido dele, mais ou menos as características, só que com o apelido dele tinha centenas por ali. Aí conversando com as pessoas, algum deles resolveu depois me ligar e falar, ó, é tal pessoa, ele está em tal lugar. E aí a vítima reconheceu. Você tem que fazer isso, mas para isso você precisa ter investigador. E o investigador tem que estar disposto a fazer isso. Ele não tem que ir
estar só burocratizado, não tem que estar trabalhando internamente. Ele tem que ir para a rua também, certo? Mas para isso você precisa de gente nova. Senão você não tem investigação. E sem investigação você não combate o crime profissional. Não estou nem falando do crime organizado, estou falando do crime profissional normal. Quadrilha ou crime individual. Crime profissional você tem que ter investigação. Porque, tudo bem, a PM patrulhando, o que mais prende agora é a PM. Certo? A PM em patrulha normal, prende alguém aqui, prende alguém ali, encaminha para a Polícia Civil, faz a parte burocrática e tal, né? Vai fazer o flagrante e tal. Mas isso é um caso que não é sempre que acontece. Veja, não dá para a PM prender em flagrante todo mundo. Porque se você puser o PM nesse quarteirão aqui, o ladrão vai roubar no outro. Ele não vai ficar no lugar que está o PM, ou que o PM passa toda hora. Ele vai para o outro. E a mesma coisa, você muda para o outro, ele vem para esse. Você não tem policial para deixar em cada esquina, como diziam que tinha em Londres antigamente, que ele ainda não tinha, mas você não tem condição de fazer isso. Por exemplo, acontece uma onda de crimes em uma região X de São Paulo, você desloca mais policiamento para lá, significa que você está tirando policiamento de outra área. É simples assim. Policiamento, segurança pública em geral é cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre os pés. Não tem como você ter gente para tudo, você tem que priorizar. Nesse momento, eu creio que a investigação prioritária, além de homicídio, é claro, homicídio é a investigação, homicídio, estupro, esses crimes violentos tem que ser a investigação prioritária. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Mas entre os crimes contra o patrimônio, o que devia ser prioridade agora seria coisas como essa. O roubo de celular, que é o crime da moda. Como há 20 anos atrás era roubar correntinha, os trombadinhas, que a gente falava que arrancava a correntinha e saiam correndo, e vendiam para os oureiros aí, que tinha muita gente comprando ouro e vendendo ouro já derretido e tal. E aí? Aquilo você soube combater depois de um certo tempo, diminuiu. Agora o crime é o furto e roubo de celular. Então você tem que ter essa prioridade, além daqueles crimes violentos, é a prioridade que tem que ter em todo momento, mas, em segundo lugar, nesse momento, para mim, seriam esse tipo de crime contra o patrimônio. Principalmente os roubos de celular. O roubo é mais violento, tem que ter prioridade. Mas aí, às vezes você depara com uma quadrilha de furto, ou que está acabando num lugar. Você não pode mais fazer nada, que estão sumindo com os celulares aí. Então você tem que ver qual é essa quadrilha que está fazendo isso. É crime profissional, não é ocasional. Não é o sujeito que não sai de casa e fala, eu acho que eu vou furtar um celular hoje, depois eu vejo se eu vendo. Não é isso. Ele é um profissional daquilo. Então você tem que ir atrás dele. E das ligações dele. Muitas vezes não é uma quadrilha, é um sujeito que trabalha individualmente ou em dois, tem muito caso desse que trabalham em dois, mas tem ligação com algum receptador, mas não significa que é uma quadrilha porque ele não trabalha para o receptador, ele vende para o receptador. Então é um crime muitas vezes individual, mas que tem ligações grandes no mundo do crime. Ele vende para o receptador A, que vende para o B, que é maior, e esse B vai pôr para fora do país, ou vai vendendo para não sei aonde. Tem que trabalhar nisso. E por que você fala, né, que deveria ser prioridade? Significa que não está sendo. Eu não vejo. A pesquisa que nós vimos deu para ver que não é prioridade. Furto nunca foi prioridade, mesmo que seja furto continuado. Tá? Não é um crime que a polícia dá prioridade. O roubo grande, quando você faz alguma coisa, rouba um banco, por exemplo, se a polícia vai atrás. Mas se roubar um celular, a polícia não vai atrás, vai só registrar queixa. E tudo bem, ir atrás do roubo ao banco, envolve mais dinheiro, é uma coisa. Mas o roubo de celular, que é feito no picado, pode envolver muito dinheiro também. Teria que ter uma agenda política voltada para isso. Teria que ter interesse do Estado para começar a conversa. Então, digamos, você precisa investigar. A Polícia Civil está acabando na prática. É um órgão em extinção, praticamente. A investigação A Polícia Civil tem duas funções: investigação e polícia judiciária. Polícia judiciária, ela faz. Polícia judiciária é preparar as coisas para encaminhar para o juiz, a acusação, para o Ministério Público poder fazer a acusação.
É isso eles fazem. É a parte burocrática, a parte interna. A parte externa de investigação é que não está acontecendo. Para isso você precisaria contratar gente. Agora, para daqui 1 ano, 2 anos, você ter gente na rua capaz de ver isso aí. Porque pense o seguinte, se você começa o concurso agora, até o final do ano eles não vão estar na rua, na prática. Porque eles vão vai ter o concurso, depois eles vão passar para... Treinamento. Não, o concurso, o curso de formação, aí eles vão para a rua ainda bem verde, porque o curso dá uma ideia geral, você precisa aprender na prática. E para você conseguir informante, então, demora um tempão. Então, o sujeito que for entrar agora, ele só vai estar sendo útil daqui mais de 1 ano, vai demorar mais de 1 ano. Mas você tem que começar agora. Lembrando que muita gente nesse período vai se aposentando, vai saindo cada vez mais. Vai saindo uns e às vezes o que entra é só suficiente para cobrir aqueles que saíram. E outra coisa que você tem que fazer para desburocratizar a polícia é tirar dela, é fazer com que não seja mais obrigação da polícia determinados crimes. Por exemplo, o pessoal vai dar queixa na delegacia sobre barulho no prédio. Aí o delegado tem que fazer aquilo, formalizar, né, um boletim de ocorrência, aí chama a pessoa que está fazendo barulho, pega a declaração da pessoa que está reclamando, você toma muito tempo. Uma coisa que poderia ser crime. Então, esse caso de barulho, por exemplo, devia só ser uma questão da prefeitura, da lei de silêncio. A prefeitura devia cuidar disso. Se não é para justiça criminal cuidar disso, então não é para a polícia cuidar. Se você olhar o número de casos registrados pela polícia, você vai ver que 1/3 é não criminal. 1/3 é não criminal. Os não criminais que precisa fazer, por exemplo, desaparecimento, que você não sabe se foi crime ou não, mas desapareceu alguém. Pode ser que seja um crime lá para frente, né? Mas os recursos que estão faltando na Polícia Civil estão indo para a segurança pública de alguma forma? Parte pode ser que esteja indo para a Polícia Militar, mas acho que não. Acho que na Polícia Militar eles mantiveram mais ou menos o que era. Tá? É que eu não sei o que está acontecendo com os recursos. Não dá para saber o que eles fazem. Às vezes fala, não, mas nós mantivemos. Mas não é que manteve exatamente, porque diminui o número de pessoas. Quando você fala assim, muitas vezes é que, como você coloca na mesma coisa, os nativos, os aposentados, colocam na mesma lista, né? Porque você está gastando tanto com os ativos como com os aposentados. E aí parece que é a mesma coisa, parece que está gastando até mais, mas gastando com policial na ativa, você acaba gastando menos. E eu acho que isso está acontecendo na PM também, tá? A PM também tem falta de efetivo, tá? A PM, olha, desde que eu comecei a trabalhar com isso, como você disse, há mais de 30 anos, a PM nunca teve efetivo de lei, nunca teve completa. Mas o gap é menor. Se nós desburocratizássemos a polícia, precisaria de um pouco menos de gente do que tem agora. Mas gente ativa, gente na rua. Mas para isso a gente tinha que tirar algumas coisas que a Polícia Civil faz, teria que desburocratizar o inquérito, tornar o inquérito mais leve para fazer mais rápido. Tinha que tirar as coisas não criminais da polícia, porque aí a polícia tinha mais tempo para dedicar à investigação. Bom, teve uma pesquisa Datafolha de setembro do ano passado mostrando que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a segurança pública é hoje a principal preocupação dos moradores da cidade. Por 10 anos, 11 anos na verdade, esse posto era da saúde pública. Então quando o Datafolha ia perguntar para os paulistanos, saúde pública era o principal problema. E agora é a segurança pública. Você acredita que isso vai ter um peso diferente nessa eleição? Não. Numa cidade como São Paulo, não muito. Uma cidade do interior pode até ter. Embora o prefeito muitas vezes não tenha condição nenhuma de influir na segurança pública, em alguns locais tem, em outros não. Mas ali o prefeito todo mundo sabe quem é. Se dá algum problema, vão jogar pedra na casa do prefeito. Né? Não é uma coisa como metrópole de São Paulo. Qualquer cidade grande é um pouco mais difícil. Pode pesar? Pode. Mas pesa mais nas eleições para o governo do Estado. Toda vez que tem uma eleição para o governo do Estado, segurança pública está entre as 3 principais preocupações. Tá? Quando tem eleição para governo do Estado, segurança pública às vezes está em primeira, às vezes em segunda, às vezes em terceira, mas sempre está assim.
Isso já faz décadas. Porque, na verdade, o pessoal reconhece o Estado, falando do Estado em geral, né? Tanto Estado como Prefeitura, como Governo Federal, como responsável por 3 coisas, que na prática é os principais: segurança, saúde e educação. São as 3 grandes áreas, né, que o Estado tem que trabalhar, certo? Nas 3 esferas: estadual, municipal e federal. Então as pessoas normalmente pensam num ou no outro desses daí. Às vezes você entra com outra, por exemplo, emprego. Emprego muitas vezes é a principal preocupação, tá? Mas essas 3 áreas sempre estão presentes, sempre estão presentes. Ainda falando de eleição, né, a polarização política que a gente vive aí há pelo menos uma década, ela tem diagnósticos diferentes sobre o tema de segurança pública e também soluções diferentes. Então, à direita você tem ali a coisa da mão dura, né, bandido bom, bandido morto, e do outro lado, no extremo do espectro, você tem um abolicionismo penal, por exemplo. Quais são os problemas e as soluções que você vê em cada um desses lados e que são Não, factíveis? nenhum dos dois lados vai dar uma solução definitiva. O abolicionismo penal não vai acabar com crime, é evidente que não. A mesma coisa a mão dura. Nós já tivemos mão dura aqui durante muito tempo. Não funciona. Funciona por um breve período, às vezes, mas depois volta tudo ao normal, porque depois de um certo tempo as coisas vão relaxando, você vai achando brechas no sistema, você, falando ladrão, vai achando brechas no sistema, criminoso, vai aumentando o nível de corrupção, certo? E aquilo vai caindo. Além do que, a mão dura tem um outro problema, né? A mão dura é que, na verdade, quando você não tem certas garantias legais, você acaba mandando um monte de gente que não tem nada a ver com nada para cadeia, matando um monte de gente. Essa história de vagabundo bom, vagabundo morto, eu ouço há 35 anos. A polícia aqui mata. Ué, o crime continua. Não é verdade? Mudou alguma coisa? Não. O crime continua. Tem o modelo de El Salvador agora, né, que tem sido bastante El Salvador falado. tem uma população menor que a regional de Santo Amaro aqui, tá? E eles estão fazendo isso há 4 anos. Eles tinham uma coisa muito evidente ali, os grupos, né? Aquelas bandas ali criminais pequenas, algumas grandes, mas eles dominavam a área, então eles usaram tudo. Só que o que acontece com isso? Vamos pensar o México, que é um país grande. O México é a segundo a população da América Latina, né? Eles resolveram, uma década pelo menos, usar a mão dura e colocar o exército, mais de uma década, colocar o exército para combater o tráfico. O que aconteceu? Nada. Inclusive a tropa de elite do exército encarregada de combater o tráfico, o grande tráfico da fronteira, acabou formando os Zetas, quer dizer, espanhol, né, Zeta, que era uma organização a mais violenta das quadrilhas mexicanas lá, das organizações criminosas mexicanas. Não adiantou nada. O que acontece? É comum aumentar a corrupção nos órgãos que combatem diretamente o crime. Isso é o cotidiano, porque quem o criminoso quer comprar? Ele quer primeiro aquele que vai poder pegar ele na rua, certo? Depois é que ele vai pensar nas outras instâncias, que nem o judiciário, que nem o Congresso, isso daí é outra coisa, mas primeiro ele quer aquele que fiscaliza ele. Então é fiscalização normal, polícia, seja investigativa ou seja preventiva, não interessa. Esses aí são o alvo principal da tentação. E o criminoso, quanto mais duro é o sistema, mais dinheiro o criminoso tem para pôr ali para controlar, para tentar corromper alguém. E olha, nenhum sistema, por mais duro que fosse, impediu o crime. Você tinha crime na Alemanha nazista, meu Deus. Você tinha crime na Rússia stalinista, na União Soviética, na época de Stalin. Você tinha crime de rua. E eram os regimes mais duros que a gente conheceu. Então, o regime ser duro não impede o crime.
pode controlar em alguns momentos, diminuir aqui ou ali, mas aumenta a corrupção dentro do Estado. Mudando um pouco de assunto, tem uma discussão sobre as câmeras de segurança, né, nos policiais. Inclusive, acabou de sair uma pesquisa mostrando que acho que A maioria 88% da população brasileira aprova o uso das câmeras. Tem até algumas pesquisas do próprio Fórum, mas também do Instituto da Paz e outros institutos, mostrando como os batalhões que usaram, que estão usando, ou que usaram por um tempo as câmeras, tiveram como resultado a queda na letalidade policial. Mas há uma reação das polícias em usar. Por é uma quê? reação porque o policial comum, que nunca vai dar um tiro sem precisar, o policial comum, aquele que não é um matador, não é nada, ele acaba entrando no jogo dos outros. Fala, não, porque a ideia ele pensa, e se um dia eu der um tiro e matar alguém e a câmera registrar aquilo e for uma coisa errada? Por exemplo, eu achei que o cara estava puxando uma arma, ele não estava, e a câmera vai mostrar isso. Pode acontecer, tá? Mas ele, na verdade, esse policial comum é massa de manobra daqueles que são matadores. Estão ali para matar gente. Então eles acabam aceitando essa coisa, essa ideia. Mas a maioria deles tem que pensar que quando ele tiver que dar um tiro, se aquilo estiver registrado, se ele estiver fazendo a coisa certa e aquilo estiver registrado, para ele é muito melhor. Isso poderia inocentá-lo, impedir que haja um processo, porque às vezes tem um processo, ele vai ser absolvido no final, mas ele vai passar pelo processo. Agora a câmera pode resolver aquilo nas primeiras instâncias, quer resolver logo de cara. Então ele tem que trabalhar com essa ideia. A ideia de que a câmera está ali para me garantir também. Sim. Você estava falando um pouco tempo atrás das metrópoles, né? Da certa semelhança, pelo menos nas regiões centrais. Dá para dizer que existem violências diferentes? Tem alguns estados em que você tem mortes por questões agrárias. Então a morte no campo. Você não tem isso nos grandes centros. Nas regiões centrais das grandes cidades, normalmente a violência é menor do que nas periferias. O número de mortes na cidade de São Paulo, no centro, onde corre um número de homicídios, né, onde tem muita gente andando, é menor do que nas periferias. Os distritos policiais onde ocorre maior número de homicídios são na periferia. Os centros são mais ao local onde acontece mais questões ligadas ao crime contra o patrimônio, furto principalmente. Tem mais discussão entre pessoas, porque tem mais gente circulando. Mas a violência maior é nas periferias. E quanto ao tráfico, não dá para saber direito, tá? Tem muito tráfico no centro. Mas normalmente a mercadoria vem da periferia. Então há diferenças. O centro é um tipo de. O centro das metrópoles é um certo tipo de crime e as periferias outra. Bom, Guaraci, tenho duas perguntas para finalizar. Primeiro, sobre a lógica das facções. Tem alguns estudos recentes que mostram como lugares onde você tem conflitos entre facções tendem a ser também lugares mais violentos. Exemplo, região norte do Brasil, alguns anos atrás, você tem ali duas ou três facções brigando pelas rotas de tráfico dentro da floresta amazônica, etc. E o contrário seria o caso de São Paulo. Você tem uma facção hegemônica. Até que ponto você percebe isso dentro dos indicadores e dentro Olha, o fato de você ter um grupo hegemônico diminui determinado tipo de violência, porque normalmente entre criminosos mesmo, né? Aquela que um grupo está brigando com o outro, aí praticamente acaba. Mas você tem muito que eles falam de justiciamento deles, né? Eles julgam alguém e matam. No caso de São Paulo, o PCC faz isso. E os outros estados também, mas estou falando aqui, quando você tem um grupo só, na prática, eles fazem isso. Com certeza, o PCC, após 2004, 2005, teve influência na queda do número de homicídios no estado. Por quê? Porque ele passou a controlar as biqueiras, né? Diminuiu a guerra ali e também eles não querem complicação perto de casa. Então, quando você tem briga ali, marido e mulher, que poderia acabar num homicídio, e
e com isso chamar a polícia para a área, aí eles fazem um julgamento lá para falar pro cara, ó, para com isso, que senão, certo? Então, muitas vezes, eles podem até impedir alguns homicídios entre pessoas que não são criminosos, profissionais. Seriam criminosos se matassem, mas senão não são profissionais nisso. Agora, os homicídios em São Paulo não diminuíram só por causa disso, porque os homicídios começaram a diminuir no ano 2000. O pico foi em 99, depois do ano 2000 começou a diminuir. E até 2004, pelo menos, o PCC não tinha controle nas ruas. Então você teve outros fatores, mas que eles podem. O fato de ter um grupo dominante vai diminuir o número de homicídios, vai diminuir a violência? Vai. Certo? Pense o caso do Rio de Janeiro. Você tem pelo menos 2 grupos grandes de traficantes, mais as milícias. É um exemplo evidente do presente. Né? Eles vivem se matando entre si, cada um tem o seu interesse, um quer entrar na área do outro. É um problema, certo? É um problema. Agora, se a violência se tornou uma marca do Brasil, a gente é conhecido no exterior como um país violento? Não, a gente é conhecido como país violento, mas aqui melhorou. Nós chegamos a ter um número de homicídios maior do que temos agora, né? Caiu. Em 2018 caiu. Já estava, 2017 já estava, o número de homicídios já estava meio assim. 2018 caiu e tem caído em geral no Brasil, né? Mas isso não reflete logo. Se o Brasil os homicídios continuarem em queda, fizerem uma queda constante nos próximos 10 anos, aí a gente pode ser conhecido no exterior por outros motivos. Mas por enquanto não, por enquanto nós somos conhecidos. Uma das coisas que conhece no Brasil é que tem violência. Agora sim, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Ou muito de nada, se você preferir.